Sempre ouvi histórias de caminhoneiros mais velhos, aqueles que já tinham uma longa estrada nas costas. Falaram sobre o Caminho da Morte, uma estrada no interior que, segundo eles, era um lugar onde o tempo parecia se arrastar e as sombras tomavam forma. Eu sempre ri disso. Mito de estrada, pensei. Algo para assustar os novatos. Eu sou Rogério, 42 anos e mais de 20 anos de estrada. Já passei por quase todas as rodovias do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Mas naquela noite, o que aconteceu comigo não foi algo que se aprende a encarar com o tempo. Não foi algo que poderia ter sido explicado por cansaço ou ilusão. Eu sei o que vi e o que vivi. Era uma noite de terça-feira, céu limpo, um pouco de neblina no asfalto. Eu estava voltando de uma carga em São Paulo, indo para o interior de Minas. A estrada estava vazia. Naquelas horas, o asfalto é um espelho, refletindo as luzes do caminhão e da lua, e você sente como se estivesse viajando entre dois mundos. Eu já estava na BR-116, um trecho mais afastado. Aquele pedaço de estrada tem algo de estranho e não é só a solidão. O rádio, que normalmente é meu companheiro, estava só fazendo chiado, sem pegar uma estação. Aí eu comecei a perceber. A estrada estava deserta, mas não era o normal. Nenhum carro, nenhum caminhão. Só eu e o meu som abafado do motor. Foi quando vi a primeira coisa que me fez gelar os ossos. No meio da estrada, a uns 300 metros à frente, tinha uma luz. Era fraca, mas eu podia ver claramente. Como se fosse uma lâmpada fraca em um poste quebrado. Ela estava lá, flutuando no meio do nada. Me aproximei com cautela, curioso e desconfiado. A luz não estava fixa, ela oscilava, como se estivesse se movendo mais devagar. Como se estivesse aguardando por mim. Eu desacelerei e comecei a pensar no que poderia ser. Deve ser algum caminhoneiro com problema no farol, pensei. Mas à medida que eu me aproximava, a luz não se movia mais. Ficava parada, cada vez mais intensa. E foi quando eu a vi. Uma figura, a uns 50 metros à frente. Era uma mulher. Ela estava parada no meio da pista, vestindo um vestido branco, com o cabelo comprido cobrindo o rosto. O que mais me assustou não foi a mulher, mas o fato de que ela não parecia se mover, nem se preocupar com o som do meu caminhão se aproximando. Tentei frear, mas o caminhão deslizou, o que aumentou ainda mais a sensação de desorientação. Eu estava em choque, mas também intrigado. Comecei a gritar para ela, pedir para sair da frente, mas ela não se mexia. Quando estava a uns 10 metros dela, a luz apagou. E foi aí que o pavor realmente se instalou. No lugar onde a mulher estava, não havia mais nada. Nada. Só a estrada vazia. Eu estacionei o caminhão no acostamento e dei a volta para olhar melhor. Mas a mulher simplesmente desapareceu. O silêncio tomou conta do lugar, um silêncio absoluto, como se o som não existisse mais. O farol do caminhão estava apagado e a única luz visível era a da lua, que iluminava o asfalto à minha frente. A sensação de frio foi instantânea, mas não era só o frio físico. Era um calafrio profundo que vinha de dentro, como se algo estivesse me observando. Eu dei a volta no caminhão e comecei a me afastar. Quando olhei para o retrovisor, vi algo que quase me fez perder o controle. A mulher estava atrás de mim, a mais de 100 metros, mas a figura estava mais nítida agora. O vestido branco, os cabelos soltos ao vento e, o mais assustador, ela estava correndo, com uma velocidade impossível para uma pessoa normal. Ela vinha na minha direção, mas de uma forma que não fazia sentido. Cada passo parecia ser dado em um lugar diferente. Eu acelerei o caminhão como nunca. A sensação de ser perseguido não me deixou em paz. Cada vez mais eu ouvia o som de algo batendo contra a cabine, como se alguém estivesse tentando entrar. Bati os olhos no espelho retrovisor de novo, mas não havia mais ninguém. Eu estava indo rápido, mas a sensação de que algo estava me alcançando era quase insuportável. De repente, a estrada à frente se torceu. Não era possível. Eu tinha percorrido aquele trecho 1000 vezes e sabia exatamente onde as curvas estavam. Mas ali no escuro, algo estava errado. A estrada que deveria continuar reto para o interior de Minas agora se bifurcava para um caminho desconhecido. Meu instinto me disse para seguir por ali. Algo me empurrava, como se a estrada me convocasse. Foi quando eu virei na curva e a noite caiu sobre mim de uma forma opressiva. Eu nunca mais vi as luzes da cidade, nem o brilho dos outros carros. Eu estava perdido. E quando olhei para o painel do caminhão,
Percebi algo que me fez tremer de pavor. O relógio digital marcava a meia-noite, mas a quilometragem estava estacionada. Eu já tinha percorrido mais de 50 quilômetros, mas o painel não se movia. O tempo parecia ter parado. E então a estrada começou a se transformar. Eu estava em uma terra que não reconhecia, mas sabia que estava em um lugar perigoso. As árvores ao lado da estrada estavam diferentes, mais escuras, com sombras que se moviam de forma independente, como se fossem entidades vivas. O ar estava pesado e cada respiração era um esforço. O mais perturbador foi o som. Não havia mais o barulho do motor. Não havia mais o som dos pneus no asfalto. Apenas um sussurro, vindo de todos os lados. As vozes começaram a aparecer em murmúrios desconexos, como se a estrada estivesse viva, falando comigo. Algumas das palavras eu consegui entender. Volte. Não deveria estar aqui. Quando finalmente olhei pela janela, vi a mulher novamente, agora parada ao lado do caminhão, olhando para mim com os olhos vazios. Ela não estava mais correndo, mas sua presença era ainda mais ameaçadora. Seus olhos estavam completamente brancos, sem pupilas, e ela parecia estar flutuando, sem tocar o chão. Eu tentei acelerar, mas o caminhão não respondia. A estrada parecia se esticar para o infinito. E foi quando uma luz brilhante apareceu na minha frente, como um farol, mas era tão forte que quase me cegou. Eu não sei o que aconteceu depois. Quando acordei, estava de volta à estrada conhecida, a BR-116, como se nada tivesse acontecido. O relógio do caminhão marcava 4h30 da manhã, e a quilometragem estava correta. Eu estava de volta ao meu trajeto. Mas algo havia mudado em mim. Eu sentia que a estrada não era mais a mesma. Algo havia cruzado comigo naquela noite. Algo que não deveria ser visto. Algo que não deveria ser lembrado. A mulher, eu nunca mais a vi. Mas sempre que passo por aquele trecho da estrada, eu sinto os olhos dela sobre mim. E o mais estranho é que, de alguma forma, eu sei que ela ainda está ali esperando, procurando outro viajante incauto para guiá-lo para o outro lado. Eu sou o último que passou por aquele caminho, e talvez por isso seja o único a ter voltado. Meu nome é Roberto, sou caminhoneiro há mais de 30 anos e já perdi as contas de quantas vezes fiz a rota São Paulo, Rio de Janeiro. Em todos esses anos, aprendi a conhecer cada curva, cada reta, cada pedágio. A estrada é minha casa, minha companhia, minha vida, e é por isso que ninguém, nem mesmo os mais experientes, vai me convencer de que o que aconteceu naquela noite foi uma simples coincidência. Era uma sexta-feira, quase 23 horas, e o céu estava limpo, mas a neblina parecia querer descer sobre a pista. Eu tinha acabado de carregar uma mercadoria em São Paulo e seguia em direção ao Rio. Nada de especial, apenas mais uma viagem comum, ou assim parecia. Eu já estava acostumado com a solidão da estrada. À noite, as rodovias ficam vazias e o único som que se ouve é o ronco do motor e o farol cortando a escuridão. Mas naquela noite, o silêncio parecia mais profundo, mais opressor. Como se até o vento tivesse medo de fazer barulho. A BR-116, aquele trecho entre São Paulo e o Rio, é famoso por ser tranquilo, mas de vez em quando algo estranho acontece. Sabe como é? Aqueles rumores que todo caminhoneiro conhece. Histórias de aparições, carros que desaparecem nas neblinas e até algumas lendas sobre uma mulher vestida de branco. Eu, particularmente, sempre dei pouca atenção a essas histórias. Era só conversa de quem queria impressionar os novatos ou de quem estava tentando fazer o tempo passar mais rápido. Mas naquela noite eu não consegui evitar. Eu estava perto de Guaratinguetá, quando vi algo à frente. A princípio, parecia só mais uma sombra nas margens da estrada. Era uma mulher, uma figura em pé no acostamento, olhando para o caminhão. Não tinha ideia de como ela estava ali, porque não havia sinal de parada, não havia posto de combustível ou qualquer coisa do tipo por ali. A mulher estava vestida de branco, com os cabelos longos e desgrenhados. Ela não se movia. Estava parada no escuro, olhando fixamente para mim. Isso me incomodou profundamente. Eu tinha visto outras pessoas na estrada antes, mas nunca alguém ali, no meio da noite, sozinha e parada daquele jeito. A sensação era estranha,
Minha mente começou a trabalhar rápido, buscando explicações. Talvez alguém tenha quebrado o carro, pensei, ou quem sabe, ela está pedindo carona, mas está tão escuro que eu não a vi direito. Eu reduzi a velocidade, tentando observar melhor. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a mulher se virou e começou a caminhar em direção à estrada. Foi aí que o pavor se instalou. A mulher estava se aproximando da pista. Por um momento, eu pensei em parar e perguntar se ela estava precisando de ajuda, mas algo me dizia para não fazer isso. Um instinto de autopreservação, sei lá. Aquelas histórias sobre aparições, sobre almas perdidas, começaram a voltar à minha mente. Eu já havia escutado falar de uma mulher de branco que aparecia em estradas desertas, mas eu nunca pensei que fosse ser eu, o próximo a vê-la. Eu acelerei, tentando deixar a figura para trás, mas à medida que eu passava, uma sensação estranha tomou conta de mim. O que mais me incomodava era que, apesar de eu estar acelerando, eu não ouvia o som dos pneus cortando o asfalto. O caminhão estava em total silêncio. Só o meu coração batendo acelerado parecia fazer algum som. E a mulher, a estranha mulher, estava ainda mais perto agora, a cada metro que eu avançava, como se ela estivesse andando ao lado do caminhão, sem pressa, como se estivesse me acompanhando. Parei o caminhão de repente, quase jogando ele para o acostamento. O que era isso? Não era normal. Eu olhei para o retrovisor e a mulher havia desaparecido. Não havia mais nada atrás de mim, nem sequer o som da estrada. Eu fiquei ali, parado, por uns minutos, tentando organizar a minha cabeça. Estava confuso, não sabia o que tinha acontecido. Talvez tivesse sido apenas a visão de alguém perdido, talvez eu estivesse cansado, mas o que mais me perturbava era a sensação de que algo estava errado, algo estava me seguindo. Relutante, decidi continuar. Eu estava perto de Taubaté, ainda muito longe do rio, mas a sensação de que algo não estava certo persistia. Quando olhei novamente para o painel do caminhão, percebi algo estranho. A quilometragem tinha parado. O marcador de distância não avançava nem 1 centímetro, apesar de eu ter acelerado a todo o vapor. O que estava acontecendo? Eu podia jurar que já tinha andado vários quilômetros desde que vi aquela mulher. Foi então que a estrada começou a mudar. Não fisicamente, claro, mas algo no ambiente parecia diferente. A estrada parecia mais estreita, a luz dos faróis parecia mais fraca e o ar estava pesado, como se o próprio ambiente tivesse se tornado mais denso. A cada quilômetro, a sensação de desconforto aumentava. O que antes parecia uma estrada familiar, agora estava estranhamente errada. O que mais me assustava era o fato de eu não ter encontrado nenhum outro veículo desde que vi aquela mulher. Não um carro, não um caminhão, nada. A estrada estava vazia. Foi quando a neblina apareceu, densa, mais forte que qualquer outra neblina que eu já tinha visto na vida. Ela desceu rapidamente, engolindo o asfalto. Eu reduzi a velocidade, mas a visibilidade era praticamente nula. O farol do caminhão mal iluminava alguns metros à frente. A sensação de que eu estava sendo observado voltou com força. E, de repente, eu percebi. A mulher estava de novo ali, parada no meio da estrada, me esperando. Mas algo havia mudado nela. Agora, não era mais uma mulher normal. Ela estava envolta em uma névoa tênue. Seus olhos agora estavam brancos, como se a luz estivesse em seu olhar. Seu rosto estava pálido, sem expressão, sem vida. Ela estava parada no centro da pista, em silêncio, como uma estátua. Eu sabia que não poderia passar por ela. Sem saber o que fazer, eu tentei dar marcha à ré, mas o caminhão não respondia. O motor morreu. E naquele momento, a estrada se distorceu. A paisagem ao redor começou a desvanecer, como se tudo ao meu redor fosse feito de névoa. As árvores, os campos, tudo desapareceu.